Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nós vamos corrigir as provas, né, que vocês fizeram semana passada e esclarecer qualquer dúvida, né? Então, o que acontece? Sobre o segundo ano, sobre as 13 colônias. Então, as 13 colônias foram a colonização inglesa, tá, na América. O que eles estavam falando? Os negros africanos foram bem tratados. Nunca foram bem tratados em nenhuma das colônias, tá? Nem a portuguesa, nem a espanhola, muito menos a inglesa, tá? Então eles tinham o hábito de se revoltarem, vinham em navios negreiros, em condições sobre-humanas e chegavam aqui e se revoltavam. Então a primeira questão é falsa. Era dividida inicialmente entre sul e norte, verdadeiro, tá? O sul extremamente dependente da mão de obra escrava, porque eram grandes plantações de plantation, ou seja, grandes extensões com um produto, interessado na exportação. E já o norte eram pequenas famílias que utilizavam também a mão de obra escrava. Ninguém está falando que não usava, mas só que usava menor porque eles tinham o hábito de usar mais a mão de obra caseira, eram pequenas fazendas, tá bom? Os colonos da 13 colônia tinham a preocupação de catequizar os índios. Não. Essa questão de catequização ficou bem marcadas para os católicos, que eram os portugueses e espanhóis. Eles sim tinham o hábito de catequizar todas as colônias que eles iam abrindo. Então, além de conquistar novas terras, eles tinham a preocupação de levar a palavra de Cristo, porque eles eram católicos, na pregação, tá? As 13 colônias não tinham nenhuma autonomia em relação à metrópole inglesa, pelo contrário, eles tinham total autonomia, ao contrário das outras colônias, como a brasileira, né? Como o Brasil em relação a Portugal e as colônias em relação à Espanha, tá? Sobre os valores dados de cada questão, sobre o Brasil, colônia, some a resposta, valor total. O valor é 13. O antropofagismo, que era o hábito de comer os seus inimigos, tá? Mas não numa forma de fome, mas sim de um hábito espiritual, tá? Então eles tinham um ritual para comer os seus inimigos. A exploração do pau-brasil foi o primeiro produto plantado. Não, a primeira plantação foi de cana-de-açúcar. O pau-brasil ele era nativo, tá? E ele foi somente explorado. As capitanias hereditárias foram implantadas a partir de 1534, né? Depois que Portugal começou a implantar a colonização a partir de 1530, até porque antes ele só explorava. Construiu a primeira capitania em 1532 de São Vicente, tá? E as capitanias hereditárias começaram a ser implantadas em 1534. Em 1548 foi implantado o governo geral, que centralizou a administração, tá? As capitanias hereditárias não deram certo e se implantou o governo geral. Então, A, C e D as respostas certas. Então, o total dá 13. Marque como verdadeiro, com V ou falso, as características do Brasil. Inicialmente, a relação entre índios e portugueses eram amistosas, pessoal. Tá? Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele recebeu os índios. Então, não existia essa aminosidade. Quando surgiu essa aminosidade? Quando o índio, tanto o que vivia aqui, o pré-colombiano que vivia no Brasil, quanto na América, perceberam que a intenção dos exploradores, né, era realmente de dominação, tá? Então, tanto os portugueses quanto os espanhóis tinham inicialmente uma boa relação e depois elas foram perdidas, porque eles começaram a observar que eles queriam somente explorar e aprisionar. Então, inicialmente foi tranquila. A relação no Brasil, a relação de administração municipal e o governo geral não faziam uma questão de clientelismo, faziam, como até hoje, pessoal. Quando você vê as pessoas que querem votar, no prefeito, no vereador, a coisa, ele quer uma contrapartida. Então, a implantação do governo geral fez uma questão de troca entre os municípios e o governo geral. Os jesuítas eram contra a escravização dos indígenas, por isso pagavam. Não, eles eram contra a escravização, só que eles utilizavam a mão de obra indígena e exploravam, inclusive causando revolta, porque eles enriqueceram com essa mão de obra dos indígenas, trabalhando para os jesuítas, tá? Eram vítimas dos tribunais de Inquisição. O que era o tribunal de Inquisição? Era quando você era considerado herege, ou seja, quando você era considerado contra a religião católica. Os tribunais de Inquisição eram tribunais feitos pela igreja que perseguia todos aqueles que não eram cristãos de verdade, ou que tinham hábitos que não eram tão cristãos.
então judeus, novos cristãos, e os hábitos aqui, por exemplo, de levar numa benzedeira ou de frequentar uma religião afro, ela era considerada um crime e eles eram perseguidos com tribunais de inquisição. Sobre as características dos astecas antes da chegada dos espanhóis. Cultivavam milho, feijão, abóbora e vários tipos de pimenta. Verdadeiro. Criavam peru, peixe, cachorro. Até aí tudo certo. Só que eles não criavam cavalos e nem vacas. Porque isso foram tragos por quem? Pelos espanhóis. Tá? A economia era voltada principalmente para os artigos de luxo da elite, com certeza, tá? E os astecas foram vencidos pelas alianças feitas pelos espanhóis e pelas doenças tragas, tá bom? Essas aí, a única errada é a letra B, tá? A última questão sobre os maias, tá? O que nós colocamos sobre os maias? E eles, apesar de não ter mais estados, eles se dispersaram. Não, falso. Porque eles se mantiveram. É aquilo que eu falo para vocês. É como o chinês. Não mora na China, mas ele se mantém o hábito, mantém a cultura dele aqui. Então, a primeira é falsa. Possuíam conhecimento matemático e astronômico, verdadeiro. Não tinham noção do zero? Não, pelo contrário. Tinha. Quem não tinha noção do zero eram os romanos. Os maias já tinham noção do zero. Tá? Por isso era permitido fazer algumas as contas. Seus calendários eram simplesmente ajuda a contar os dias e os anos. Não. Eles eram capazes de prevenir, né, enchentes ou falta de chuva através dos seus calendários. Eles faziam as contas, sabiam que determinada época do ano ou da década existia mais possibilidade de chuva ou não. Então, eles, através do calendário, eles conseguiam se prevenir de certas situações. Tá, ok? Muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato. Eu estou à disposição no fórum para a gente tirar dúvidas. Tá certo?